Agora abra sua Bíblia no livro Ezequiel 22, versículo 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Senhor, damos-te graças, porque na manhã deste dia, podemos estar neste lugar tão lindo que o Senhor nos deu, e a Ti será consagrado, para que nós possamos cantar louvores a Ti, e também ouvir a Tua voz falar ao nosso coração. Obrigado por esses momentos preciosos que já tivemos hoje, de estudo bíblico na escola bíblica dominical, por esta oportunidade de nos reunirmos aqui nesta manhã, para prestar a Ti esse culto. Por isso, Senhor, pedimos-te agora que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração, dirija a nossa vida. É a oração que fazemos, no nome de Jesus, amém. Eu vi uma história há muitos anos, que aconteceu na Holanda. A Holanda é um dos Países Baixos, cercada de diques, ela fica abaixo do nível do mar, e há constantes inundações. E aqueles diques foram construídos exatamente para impedir estas inundações. E um dia, um menino passando perto de um daqueles diques, ele percebeu que havia um fio d'água, um pequeno fio d'água saindo por aquela parede, por aquele muro. E ele percebeu aquilo e resolveu ir lá. E quando ele chegou lá, ele constatou que realmente havia um vazamento. E o que é que ele fez? Não havia ninguém por perto, ele colocou a sua mão ali, o dedo, e ficou empurrando para evitar que houvesse, que aquela trinca aumentasse e pudesse haver uma inundação, até que alguém passasse por ali e pedisse socorro. E aquele menino salvou aquela cidade. Quando eu leio esse texto do profeta Ezequiel, eu me lembro dessa história. Deus precisou de um homem para ficar na brecha do muro, entre Deus e aquela cidade, para que não a destruísse. Ele iria destruir a cidade não com uma inundação como na Holanda, mas ele iria destruir a cidade por causa da iniquidade, da desobediência, do pecado do povo. E Deus se lamenta através do seu profeta. Olha, eu queria apenas um homem só. Eu me contentaria com um homem só, que ficasse na brecha entre mim e esta terra. E o Senhor diz assim: e eu não achei. Deus está convocando um exército de homens e de mulheres que fiquem na brecha entre Ele e o seu povo. Pessoas que intercedam, pessoas que digam: eis-me aqui, pessoas que estejam dispostas a dar o seu melhor, os seus dons e talentos, para que a obra de Deus não sofra nenhuma solução de continuidade. E eu espero que Deus não se queixe de nós, olhando para o seu povo, a sua igreja, a Igreja Batista do Calhau, e diga: eu olhei para o meu povo, e eu esperei que um membro daquela igreja se colocasse na brecha entre mim e aquele povo, daquela cidade, daquele estado do Maranhão. Eu não achei ninguém. Espero que Deus olhe para a nossa igreja e diga: eu encontrei meus filhos, homens e mulheres, que se colocaram na brecha. Porque brecha, meus irmãos, começa com um filete d'água, começa com uma trinca. Mas se nós não cuidarmos, aquele filete d'água pode virar uma inundação. Aquela trinca pode virar uma grande rachadura. Às vezes a gente pensa que são os grandes pecados que destroem uma cidade, uma família, uma igreja. Mas às vezes são aqueles pecados pequenos
O poeta sacro diz: apanhai-me as raposinhas, porque as minhas vinhas estão em flor. Não eram as grandes raposas que destruíam as vinhas, eram as pequenas, eram os filhotes. E nós sabemos que coisas pequenas podem destruir micróbios. O Aedes aegypti, mosquito que mata. Nós estamos, por incrível que pareça, enfrentando, em pleno século XXI, uma epidemia de febre amarela. Coisa que aconteceu há tantos anos. Eu me lembro que a junta de Richmond, nos Estados Unidos, ia enviar um missionário para cá, e o missionário se colocou à disposição de vir para o Brasil, mas a junta, por uma questão de honestidade com o missionário, disse a ele: olha, nós queremos muito enviar o senhor para o Brasil, mas está havendo uma epidemia de febre amarela. E nós não vamos enviar o senhor, porque o senhor pode ir para lá e morrer. E aquele missionário disse: isso está registrado nos livros lá da junta de Richmond. Eu prefiro ir para o Brasil e morrer de febre amarela e saber que eu estive fazendo a vontade de Deus, a passar o resto dos meus dias longe dessa vontade. Mas essa epidemia ficou lá para trás. De repente ela surge novamente por causa de um mosquito que mata. Então não são os grandes pecados. Às vezes a gente pensa, o que é que causa, o que é que pode causar um problema na vida da igreja? Josué foi chamado para liderar o povo. E Deus disse: você vai conquistar a terra. E ele entrou e conquistou Jericó. E a história está registrada lá. Você vai rodear a cidade 7 dias, em silêncio. No 7º dia você vai gritar. E os muros vão cair, você vai conquistar a cidade. Foi uma vitória retumbante, uma vitória do Senhor. Glória a Deus. Depois Josué foi conquistar uma outra cidade chamada Ai. E o Senhor disse: não tragam nada dos despojos, destruam tudo, queimem tudo. E um soldado resolveu levar para si e esconder na sua tenda alguns utensílios que Deus havia mandado destruir. Um soldado. E por causa daquele erro, por causa daquele pecado, um pecadinho, o povo de Israel foi derrotado. Aí Josué corre para os pés do Senhor. O que foi que aconteceu? O que foi que nós fizemos de errado? Aí o Senhor mandou ele reunir o povo. Vai sorteando aí. Aí coincidiu, chegou numa tribo, a tribo de Benjamim, se eu não estou enganado. Chama família por família, até que chegou no soldado. Confessa. Não, eu escondi na minha tenda coisa que não era para esconder, que não era para trazer. Um homem só causou tanto estrago. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado com as brechas que nós damos, porque às vezes essas brechas que nós damos podem trazer um prejuízo muito grande, não só para a nossa vida, mas para a vida da nossa família, para a vida da nossa igreja. Às vezes nós achamos que são coisas insignificantes, mas não aos olhos de Deus. Deus disse para Moisés: fala a rocha, fala a pedra. E Moisés resolveu ferir a pedra. Uma coisa tão simples, mas para Deus era muito importante. Que Deus olhe para nós e nos ajude a consertar as brechas da nossa vida. Que Deus olhe para nós e veja em nós, homens e mulheres, dispostos a dizer: Senhor, eu estou pronto a te ajudar nesta obra de ganhar a minha cidade para Jesus e fazer com que a tua igreja cresça. Eu estou pronto a arregaçar as mangas e
trabalhar, contribuir, para que a igreja que eu tenho a honra de fazer parte, de ser membro, de me congregar nela, eu possa ser uma bênção nas tuas mãos. Que Deus possa olhar para nós e encontrar homens e mulheres dispostos a se colocar na brecha. Amém?